Alexandre de Moraes dobra a aposta contra os Estados Unidos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, Neuropolítica, um canal não tão imparcial assim. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a escalada dos Estados Unidos em relação ao Brasil e do Brasil em relação aos Estados Unidos. Parece que o governo brasileiro força o rompimento com os Estados Unidos. Vamos analisar tudo isso aqui, as possibilidades, implicações. Já vou te pedir, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, isso ajuda muito no crescimento e divulgação da nossa causa. Algumas coisas que devem ser consideradas aqui. Primeiro, vamos fazer uma retrospectiva de tudo que aconteceu, tá? Eu acredito que o Bolsonaro está sendo utilizado como pano de fundo para o que os Estados Unidos já queria fazer. E o Brasil deu alguns motivos, tá? Alguns motivos. Primeiro, essa questão dos BRICS, ela é um ponto-chave para o governo americano, tá? O governo americano, o Donald Trump falou hoje que ele não vai aceitar o crescimento dos BRICS, que a partir do momento que esse grupo se unir de fato, né, que representar de fato um ataque à soberania do dólar ali, à política, a dolarização da economia mundial, ele irá reagir. E aí eu vi uma frase do Lula muito interessante, que o Lula fala assim: eu queria saber quem foi que colocou o dólar como moeda mundial. É fácil, em 1944, o acordo de Bretton Woods, né? Se eu não estou enganado, a pronúncia correta é essa, né? Foi o mundo decidiu que o dólar seria ali a moeda do comércio mundial. E as pessoas falam assim, o lastro, que trocou, né, o lastro de ouro pelo dólar. E as pessoas falam, o dólar não tem lastro. Tem sim. Os porta-aviões americanos, o lastro do dólar é esse, né? Gostando ou não, é o que a gente tem. Então, vamos lá. O Lula começou a fazer uma série de ataques ao Donald Trump. Não é de agora. Nós vimos o governo fazer vários ataques. Não foi um, não foi dois, não foi três, foram vários. Primeiro falou, cara, você tem que vir na cúpula. Quem não viu isso, gente? Cara, você tem que vir. Então foram vários ataques ali. E agora, nós tivemos essa resposta do governo norte-americano, falando ali da questão do julgamento do Bolsonaro. Não vou entrar nesse aspecto político ali, eu tenho minhas posições quanto ao que está acontecendo nesse julgamento, mas vou ficar só na questão da geopolítica, tá? Na questão da geopolítica. Então, o Brasil, ele cria essa ameaça, inclusive o Sergei Lavrov, como eu falei ontem, né? Ele fala que o Brasil quer criar essa moeda única do sul global, né? Sei lá o que é isso, contra a moeda americana, né? E os Estados Unidos responde com força. E a escalada no Brasil, acho que tende a ser por conta disso, tá? E as Big Techs, né? Por quê? O Donald Trump, ele é muito estratégico, né? Quando ele fala que a questão das Big Techs ela é sensível, porque o que o Brasil fizer, o Brasil é um país continental. O Brasil, ele é uma potência regional, e o Brasil é um dos países que mais utiliza redes sociais, plataformas digitais. Nós temos um índice de utilização de plataformas digitais muito alto. Se você pegar aí transação, bom, ele falou do Pix, gente, ele falou do Pix. O Pix é nosso, ninguém mexe no Pix, hein? O Pix não, aí nós vamos pra guerra, o Pix não. O Pix revolucionou o nosso sistema de pagamento. Mas ele fala do Pix porque as bandeiras de cartão ficaram ameaçadas, né? Inclusive a Visa teve que agora criar uma nova empresa para mexer com isso, é tema para outro vídeo. Mas eles se sentem ameaçados por algumas coisas que o Brasil faz. Notadamente a regulamentação das Big Techs, taxação das Big Techs. O Lula foi em Goiás e ele falou ali para estudantes da Uni sobre a taxação das Big Techs. E isso vai gerar um problema muito grande, porque se os Estados Unidos deixar o Brasil fazer isso, quais outros países não vão fazer? A União Europeia já ameaça fazer isso e está negociando. Uma das grandes dificuldades da negociação da União Europeia com o Trump é exatamente esse, tá? A questão da taxação das Big Techs. E os Estados Unidos entendem que isso é violação da liberdade de expressão e vai para cima e a gente fica nessa situação. E aí ontem nós tivemos, eu acho que o time foi muito errado, né? Apesar de eu achar que vários absurdos nessa questão do inquérito do golpe, né?
da ação penal do golpe, não é mais inquérito, mas o time ali do Alexandre de Moraes, eu falei isso no vídeo de ontem, né? No vídeo de ontem eu comentei sobre isso, eu falei, olha, ele vai dobrar a aposta, ele vai escalar, e nada impede que o governo norte-americano taxe ali em 100%, nada impede que o governo norte-americano vá lá e fale 100%. E o jornalista, agora a mídia chama ele de jornalista, né? Agora a grande mídia fala que o Paulo Figueiredo é jornalista, era blogueiro, agora é jornalista, né? As coisas mudam, né? E aí a grande mídia começa a falar o seguinte, olha, o jornalista Paulo Figueiredo falou que as sanções na próxima semana, agora a partir de segunda-feira, dia 21, podem ir para 100%. Pode cortar o acesso do Brasil ao GPS. Vou falar sobre isso nesse vídeo. Nós podemos ter a aplicação da lei Magnitsky, né? Eu acho que é essa a pronúncia, né? Eu sempre me enrolo para falar dessa lei. E vou falar também dessa lei no vídeo de hoje. E aí, os Estados Unidos já tinha falado, olha, para esse processo. E aí tem a questão de soberania nacional, eu entendo, só não entendo essa soberania, por que ela não ocorre também em territórios dominados por organizações criminosas, como o PCC, Comando Vermelho. Poderíamos também ser um país soberano nisso, colocar essas organizações para fora, mas nisso a gente não consegue ter soberania, infelizmente. E aí nós temos exatamente esse problema, porque os Estados Unidos ele vai lá e manda uma carta, né, o presidente Donald Trump ele manda uma carta para o ex-presidente Bolsonaro. No outro dia nós já temos a operação da Polícia Federal, então meio que, eu falei isso ontem, né, meio que dobrou a aposta, falou, vocês vão se meter aqui, então toma. E os Estados Unidos ontem, eles reagem como? Eles reagem retirando o visto não só do Alexandre, retirando o visto de todos os, segundo a nota do governo norte-americano, o secretário de Estado Marco Rubio, de todos os ministros ali, exceto Luiz Fux, tem sido elogiado pelos bolsonaristas pela postura dele na corte, Mendonça e o Nunes Marques, que foram escolhidos pelo Bolsonaro. E aí, até agora, nós não tivemos uma resposta dos ministros. Tá? O Alexandre de Moraes hoje cedo determinou ali, falou que o Eduardo estava continuando cometendo crime, né? Mas não tivemos uma resposta direta. E além disso, foi além, né? Inclusive eu li uma reportagem falando que quando teve o Gilmar Palusa, né? Eles estavam fazendo piada, não acreditavam ali que de fato teriam sanções. Inclusive o Barroso, o ministro Barroso, o ministro Barroso, ele é professor colaborador da Kennedy School, e ele estava lá, voltou dia 14, parece, para o Brasil, ficou do dia 4 ao dia 14 nos Estados Unidos, e também teve a suspensão do visto. A filha dele parece que mora lá. Fato é que tirou de todos e dos seus filhos, suas esposas, os parentes diretos ali. Então o negócio escalou. E agora, a partir da próxima semana, segundo o jornalista Paulo Figueiredo, nós teremos a questão da lei Magnitsky. E agora eu vou entrar nessa lei. Eu fico vendo as pessoas brincando, mas, gente, é uma pancada. Essa lei é um canhão. Por quê? Vamos lá. O sistema financeiro. Mas tem os bancos no Brasil. Eles operam em dólar. Então, o Banco do Brasil opera nos Estados Unidos. Tem várias agências nos Estados Unidos. A Caixa Econômica precisa de operar em dólar, ter acesso à economia americana. Então, você tem as sanções diretas e as sanções secundárias, que podem ser aplicadas ali contra os bancos e as instituições financeiras, porque ela é uma lei voltada para o CPF. É uma lei voltada para o CPF. Não é uma lei que atinge o CNPJ, instituições. Ela atinge a pessoa. Quando você tem a aplicação dessa lei, cara, os teus ativos ficam congelados. Você fica numa situação ali de pena de morte financeira. E aí você vai ter outras situações. Como, por exemplo, eu vi as pessoas falando assim, temos 191 países para poder visitar ali. Nem sei se tem estudo de país, mas foi o que eu vi algumas pessoas comentando. E acontece o seguinte, você só pode visitar esse país se você pegar avião. Você tem que ir de avião, correto? E as empresas aéreas, todas elas, têm que ter acesso ao mercado americano por conta do dólar, combustível, peça. E você não consegue fazer a transação, a compra do bilhete. Eu estava pesquisando sobre isso. Você não consegue. Então, se você for lá e comprar, vou comprar um bilhete
para viajar para ser igual o Barroso falou, ó, nunca nos faltará Paris. Beleza, mas como que chega lá? Por quê? Porque não será vendida a passagem aérea, não pode ter transação econômica. O CPF está ali, ó. Você não pode sair do seu país e viajar de avião. Viajar de navio, não pode. Ah, usa a Força Aérea. E aí tem um problema. Eu não sei se vocês lembram, quando o Nicolás Maduro ele veio para o Brasil, ano passado, ano retrasado, fazer uma visita aqui, nós tivemos uma situação peculiar. A FAB teve que ir buscá-lo lá na Venezuela e trazer. Por quê? Porque as empresas de querosene de aviação não poderiam abastecer a aeronave do governo venezuelano. Por quê? Porque ele estava sancionado. Então, dependendo do nível que escalar isso, não pode nem usar os aviões da FAB para sair, porque se chegar lá, ele não vai poder ser abastecido pelas empresas. Então, você tem noção do problema que está gerando? Da escalada que está gerando? Então, assim, esse canal aqui, o objetivo é trazer informação, comentar sobre isso. Como eu falo, informação nem tão imparcial assim, mas informação. Então, a gente vive um momento muito sensível, muito sensível. E para finalizar, vamos falar do que está rolando agora, inclusive o Serjão dos foguetes, aí, o cara sensacional, acompanha o Serjão aí há muito tempo, cara sério na ciência brasileira, um dos maiores divulgadores científicos do Brasil. E ele falou da questão do GPS. O Brasil pode ficar sem o GPS? Pode. Eu tô vendo algumas pessoas tratar como lenda urbana, tratar como devaneio. Gente, é sério. É sério. O governo americano pode retirar sim o acesso do Brasil ao GPS. É deles. É do Departamento de Estado de Defesa. É deles. Se eles cismarem que a gente não terá acesso, cara, se eles deixarem a gente um dia, 24 horas, os prejuízos são incalculáveis. Incalculáveis não, porque já fizeram as contas, é um prejuízo absurdo. Mas você vai ter problema em aviação. Vamos mudar para o europeu. Se não me engano é o Atlas. Ele é para redundância, ele não é para o meio principal. O principal é norte-americano. Vamos usar o chinês. Cara, vai dar merda, vai dar merda. A gente não vai conseguir. Esses outros são usados para redundância, não para suprir principal. Agricultura. Cara, a gente vai ter um problema absurdo, absurdo. O Brasil não tem condições hoje de comprar essa guerra, de comprar essa briga. O melhor seria uma negociação. E aí eu vou falar aqui para encerrar esse vídeo dos 3 países do continente sul-americano aqui e da América Latina, né, que compraram essa briga com os Estados Unidos. Os 3 países, nós tivemos casos recentes, da década de 90 para cá. Na verdade, mais um pouquinho, porque Cuba ela é da Guerra Fria, né? E ela é um contexto um pouco diferente, porque ele é um contexto de dependência grande em relação aos soviéticos, depois os embargos à ilha que deixam Cuba como está, mas é um país que tentou ali uma política independente em relação aos norte-americanos. Nós tivemos o Panamá, na década de 90, nós tivemos a Venezuela a partir de 2003, né, que foi o que Hugo Chávez começa lá. Nós vimos como ficou Venezuela, Panamá, eles entraram lá, prenderam o ditador lá, mais 150 pessoas que apoiavam o governo, uma operação militar da CIA. E nós tivemos a Venezuela agora com ordem de prisão. Cara, será que o Brasil quer entrar nessa briga? Tem um livro muito bom, que é A Arte da Guerra. Não sei, tá aqui, ó. A Arte da Guerra, Sun Tzu, eu tava lendo ele esses dias. A gente tem que conhecer a gente e conhecer o nosso inimigo. E às vezes tem guerras que a gente não deve entrar. É melhor evitar. Para mais conteúdos como esse, curta, comenta, compartilha, me siga nas redes sociais. Tamo junto. Forte abraço. Até o próximo vídeo.